E como que eu destruo um objeto? Tem várias formas. Olha lá. Vim aqui, criei uma variável A e criei um objeto abacate. Beleza? Então, aqui dentro desse A tem o quê? Um objeto do tipo abacate. Vai parar de daí. Então, aqui dentro tem um objeto do tipo abacate. Beleza? Vamos construir um destrutor para este cara. E ele imprime vira e vitamina. Tá lá. Esse cara aqui, ele só é executado quando? Quando o objeto é destruído. Só. Beleza? Olha lá. Nesse ponto aqui aconteceu alguma coisa? Não sei. Sim. Por quê? Porque o código encerrou. Quando o código encerra, o interpretador do Python destrói todos os objetos. Então, esse é o primeiro momento em que o destrutor acontece. Ou seja, quando eu construir esse destrutor, eu estou dizendo que, no fim do meu script, o meu arquivo sempre vai fechar. Porque o interpretador vai resolver isso para mim. Então, esse é o primeiro momento. Segundo momento, eu troco o conteúdo da variável A. Então, A, que tinha um abacate dentro, agora tem 12. Nesse momento, esse objeto pode ser destruído. Não significa que ele vai. Eu estou dizendo que ele pode. Por quê? Porque, vamos lá, hora do desenho. Achei. Na verdade, eu já usava esse daqui faz tempo. Só que esse daqui as figuras são muito quadradas. Né? Tem vezes que você precisa de alguma coisa mais... Como é que fala? Livre. É tipo isso. Ô, Eduardo, você já sabe por que o Stack Overflow se chama Stack Overflow? Não sei. Não? Então você acaba de ganhar uma tarefa para casa. Tente encontrar o que significa Stack Overflow. Não pergunte para o ChatGPT. Eu tenho a impressão que se você perguntar para o Google o que significa Stack Overflow, ele vai te falar que é o site. Não, eu achei que... Ah, tá bom. Eu falei? Não, mas ele pesquisou no jeito melhor. Imagina. Não é o ChatGPT, né? Não achei. Tá. Então, o que acontece? Quando eu criei a minha variável A, eu crio um objeto do tipo abacate. Certo? O que o Python faz para mim é vincular esses dois caras. Como assim? Eu, programador Python, não tenho acesso à memória do computador. Certo? Então, o que ele faz para mim? Ele cria para mim esse objeto lá na memória do computador, e a minha variável, na verdade, só tem o endereço desse objeto lá na memória. Então, ele cria uma relação entre a minha variável e o objeto. Certo? Eu só tenho acesso a esse cara. Nunca terei a esse, porque o Python impede. Então, eu só acesso este cara através desse, obrigatoriamente. Aí eu vou lá, crio um outro objeto qualquer, B, do tipo Mátio. E beleza. E ele vincula as duas coisas. E assim sucessivamente.
Certo? O que acontece? Se por algum motivo eu digo que agora a minha variável b vale 12, ele destrói essa relação aqui e cria uma nova relação da variável b com este 12 que está na memória. E o Batman perde a referência. Ou seja, eu, programador, não encontro mais o Batman, porque eu não sei mais onde ele está. Porque a referência que existia, que era lá na variável b, sumiu. Certo? E agora? Esse cara vai ficar lá poluindo a memória? Mais ou menos. Por quê? Existe um cara próprio do Python, que na verdade não é o Python que criou, isso aqui é do Java, é coisa do Java, que o Python simplesmente utiliza, chamado Garbage Collector. Certo? E ele fica olhando para esse troço aqui. E ele olha, e aí, seu abacate, você tem um relacionamento? Tenho, com o A. E aí, seu Batman, você tem um relacionamento? Aí ele, não, sou órfão. Certo? Por quê? Porque a variável que tinha o acesso ao Batman perdeu essa referência. E aí, o que o Garbage Collector faz? Destrói o objeto. Mas ele simplesmente destrói o objeto? Não. Como que ele faz para destruir o objeto? Ele chama o destrutor. Então, nesse momento, o destrutor é invocado. E aí sim, eu passo a ter esse espaço de memória livre novamente. Ou seja, se o teu destrutor não tiver nada, ele simplesmente destrói o objeto. O Python sabe como destruir o objeto. Mas eu posso sugerir para o Python coisas a fazer no momento da destruição. E o que eu sugeri aqui no meu caso? Que quando esse objeto for destruído, que ele feche o arquivo antes de fazer isso. Assim eu não mantenho uma referência aberta para o arquivo. Em arquivos isso faz pouca diferença, tá? Em banco de dados isso faz muita diferença. Tá? Por quê? Porque em banco de dados, se você não fecha a conexão, o banco de dados não entende que essa conexão fechou. E você cria o que a gente chama de conexão zumbi. Ela continua consumindo recursos lá no servidor do banco de dados, mas você não usa mais, porque você não tem mais a referência daquilo. E o servidor lá do banco de dados, ele mantém essa conexão aberta, e o banco de dados geralmente tem um número limitado de conexões. Então, ele mantém uma conexão aberta que não está sendo utilizada, e depois de um certo tempo, que é definido dentro do servidor, o mais comum é em torno de uma meia hora, aí sim ele mata essa conexão zumbi. Então, por cerca de meia hora, eu mantive uma conexão lá que não serve para absolutamente nada. Tá? E aí é legal colocar no destrutor o fechamento dessa conexão. Tá? Sou obrigado? Não sou. O Python não te obriga a fazer o destrutor. Mas não é ruim. Professor, volta para o diagrama ali. Volto para o diagrama. Se eu alocar uma variável C, que é C igual a B, ela vai estar se referindo para o B ou para o 12? Para o 12. É para o 12, né? Ele vem aqui direto. Nas outras linguagens, no C ele se referiria a B. Não estou enganado. Depende da linguagem. Tá? Isso é uma pergunta bastante complexa, na verdade. Porque o que acontece? No C, o que você tem, quando você tem lá uma variável C que vale 12, na verdade, aquela variável C realmente tem 12 dentro dela. Certo? Vamos desenhar, mas agora no quadro. Então, no C, criei lá uma variável int C que vale 12. Beleza? Essa variável C realmente tem 12. Ela é de fato um 12 que tem lá dentro. Asterisco C é que contém um endereço de memória. E isso é o ponteiro. Certo? Quando em C,
Quando em C eu faço que B vale C, eu estou dizendo que B agora vale 12, mas em outro endereço de memória. Agora, se eu falo que B vale asterisco C, está se referindo ao endereço de memória do C, e aí vai valer 12. Que aí vai valer 12. Mas se eu modifico o B, eu modifico o C também. Isso. Porque eles estão no mesmo endereço de memória. Tá? Nesse caso, não. Endereço de memória novo, eu simplesmente copiei o conteúdo. Tá? Copiei o valor. Tá? No Python não é mais complicado, porque como ele faz esse gerenciamento, o que existe aqui dentro do C é um ponteiro. O que existe aqui dentro do B é um ponteiro. Só que são dois 12 diferentes. Isso. Só que aí está o problema. Quando eu digo que B vale C, em Python, é o equivalente ao passar o ponteiro. Então eles apontam para o mesmo lugar. Então, é difícil eu fazer isso com 12, mas é comum eu fazer isso em lista. E sempre dá pau. Certo? Quando eu vou fazer cópias desse tipo no Python, existem bibliotecas e comandos específicos para isso. Então, eu tenho um método chamado copy e eu tenho um método chamado deepcopy. Tá? Que serve para eu fazer cópias de objetos. Tá? Porque se eu fizer simplesmente esse relacionamento, eu estou mandando para ele o endereço de memória e os dois apontam para o mesmo lugar. Modifiquei um, eu também mudo o outro. Tá? Exato. Tá? Então, fazer cópias de variáveis no Python não é tão simples. Tomar cuidado principalmente com lista. Qualquer coleção. Porque isso é que listas de dicionário são as mais comuns de eu querer copiar. Tá? Por qualquer motivo que seja, mas é relativamente comum. Quando eu faço isso, e se eu não uso copy ou deep copy, eu, na verdade, estou copiando o endereço de memória e agora eu criei dois apontamentos para o mesmo lugar. Então, na verdade, eu não tenho uma cópia. Né? E aí isso dá muito problema de lógica. Porque, por exemplo, eu estou criando uma cópia para poder iterar na cópia. Mas como ele aponta para o mesmo endereço de memória, então eu quero iterar na cópia e modificar o original. Né? Por isso que é normal fazer uma cópia. É um método horrível de executar, tá? Porque você duplica o uso de memória. Mas acontece. Então, quando eu vou fazer esse processo de cópia, eu preciso realmente ter uma cópia. Porque senão o que acontece é um erro de lógica. Porque eu acho que eu estou manipulando o original, mas na verdade eu estou manipulando a lista onde eu estou iterando. Então, por exemplo, eu posso ter resultados mais curtos e que não tem toda a solução. Eu posso ter resultados mais longos com solução duplicada. Eu posso ter loops infinitos, né? Por um erro de lógica complicado de resolver, né? Ou melhor, é complicado de entender que ele está lá, na verdade. Então, é esse tipo de cópia que tem que tomar cuidado no Python. Enfim. Mas deu para entender a ideia do destrutor? Pessoal, aí você pensa, isso parece legal. Tudo que eu quiser de lógica, então, agora eu jogo no destrutor. Errado. Por quê? Porque o destrutor passa, porque o garbage collector passa quando ele quer. Tá? Você nunca consegue saber quando que o garbage collector vai passar. Então, o garbage collector é o que a gente chama de não determinístico. Eu não consigo dizer quando ele vai acontecer. Eu posso sugerir que ele vai acontecer, mas nunca dizer quando. Então, eu nunca posso criar no destrutor uma lógica da qual eu dependa. Então, por exemplo, eu dependo que ele feche o arquivo? Não. É bom que ele feche, mas eu não dependo disso. Certo? Então, aí eu vai para o destrutor. Agora, eu dependo que ele junte esses nomes. Nunca será no destrutor. Porque eu não sei quando vai acontecer. Sacaram? Então, por exemplo, eu não posso jogar no destrutor que ele escreva no arquivo. Ah, não, vai que eu esqueço de escrever, né? Jamais. Por quê? Porque eu não sei quando ele vai escrever. Ele pode escrever só lá no fim do arquivo, da execução. Ele pode nem mesmo escrever. Pode nunca acontecer.
Então, eu nunca coloco no destrutor uma lógica da qual eu dependa. Certo? Então, o destrutor é excelente para liberar recursos. Beleza? Deu para entender esse desenho? Legal.